fecha os olhos a isso daí. Nós temos a obrigação de apresentar como campo operário uma outra perspectiva. Nós temos que dizer que, sem romper com essa engrenagem de freio, de controle da luta operária, não é possível avançar 1 milímetro. Não dá para avançar 1 milímetro. É isso que nós temos que dizer. É uma luta política que se coloca abertamente dentro do movimento sindical. Nós temos que também perguntar o seguinte: se os trabalhadores forem lutar, eles vão se colocar sob a liderança desse pessoal, o setor mais que realmente quer lutar, mais consciente, mais esclarecido? Não, mas vão se chocar com essas organizações. Que a política deles se choca com os trabalhadores. O que a gente viu na Embraer, o que a gente viu no dia 30 de março, o que a gente viu nas fábricas do ABC, dos sindicatos metalúrgicos do ABC, o que a gente viu na força sindical, é uma política que se choca com os trabalhadores. Não parece que é um choque, porque os trabalhadores não fizeram nada. Mas se os trabalhadores fizerem, vai ficar claro que é um choque. Esse choque é um choque objetivo. Então, nós temos que dizer em alto e bom som. Nós temos que dizer para todas as organizações de esquerda, todos os militantes sindicais, que a questão mais importante nesse momento é romper de maneira decidida e clara com esse freio. Isso daí, incidentalmente, mostra, confirma, liquida a fatura do debate sobre as centrais sindicais. Fica claro hoje, quando nós estamos 40 centrais sindicais, estão todas juntas contra os trabalhadores, que a montagem das centrais sindicais não passou de uma operação eleitoral comercial. Alguém pode ter alguma dúvida disso? A função de todas essas 40 centrais sindicais é que cada grupinho de pelegos tenha garantido o seu quinhão na distribuição do dinheiro dos trabalhadores. Porque senão, para que formar tudo isso daí? Se, por exemplo, o PSTU, o PSOL, o PCdoB, que falaram que estavam rompendo porque era necessária uma política A, B, C ou D, bom, a oportunidade para levar adiante uma política independente era agora. Na hora que os trabalhadores estão sendo atacados e que a política da CUT é abertamente direitista pedindo dinheiro para a Fiesp, vai todo mundo se embloca com a CUT. Então, quer dizer, desmascarou totalmente a farsa. Sempre vai haver aí algum pregador religioso que vai falar o seguinte: não, mas veja, companheiro, nós fomos no ato do dia 30. De fato, o ato do dia 30 era para pedir dinheiro para a Fiesp. De fato, não havia trabalhadores no ato do dia 30. Era só a burocracia sindical. Mas nós fomos lá e nós tiramos um panfleto desse tamanho aqui, ó. Você entendeu? Em 15 cópias, mostrando que nós somos contra tudo isso daí. Mas, meu amigo, se você é contra tudo isso daí, o que você foi fazer lá? O que você foi fazer? É a mesma coisa uma pessoa ir na missa e no meio da missa ele levantar e falar: desculpa, seu padre, só queria declarar aqui que eu pessoalmente não acredito em Deus e tal, mas é só uma declaração. Continua a missa. Qual que é o sentido disso? Você entendeu? Não tem sentido nenhum. É uma política que coloca o pessoal completamente a reboque. Eu acho que esse daí é o significado do ato do 1º de maio. Esse é o significado dos atos do 1º de maio que nós fizemos anteriormente. Também. Também. É preciso abrir uma nova perspectiva no movimento operário. Não uma perspectiva financeira. Por exemplo, o PCO não quer construir nenhum tipo de organização para recolher uma verba. Não? Recolher? Uma verba estatal sindical, como as centrais sindicais querem fazer. Não é construir uma organização formal. Nós denunciamos esse fato. O que nós queremos construir é um movimento de luta. Trabalhadores que lutem contra a burocracia. Não precisa ter uma central sindical separada. Muita gente foi enganada com esse truque aí. Um truque que, inclusive, não faz parte da tradição do movimento operário. Em toda a Europa, em todo o mundo, nos Estados Unidos e no Brasil, sempre houve luta de setores de esquerda revolucionários, mas ninguém nunca sentiu a necessidade de que todo mundo que é oposição construísse a sua própria central sindical. Só no Brasil agora, e coincidentemente, formaram 40. Alguns nem falaram que era para lutar.
Alguns não falaram nada, falaram, não, estamos aqui construindo a nossa central sindical e todo mundo sabe que ele construiu para recolher o dinheiro. É uma operação financeira. E além de financeira, comercial. Depois vão usar os sindicatos que estão aí como uma base para retirar votos e tal, se conseguirem. Que é isso que o PT faz na CUT, é isso daí. Tá certo? Se conseguir. A política que, para nós, está vinculada ao 1º de maio, que o 1º de maio independente expressa, é a luta por constituir organizações operárias de oposição em todos os sindicatos. No momento, essa luta se desenvolve numa lentidão extraordinária. Mas à medida que a crise se agrave, isso vai começar a acontecer. Se nós nos consideramos uma vanguarda do movimento operário, quer dizer que a gente tem que estar adiante, assinalando as tendências que vão se manifestar logo mais à frente, não andando atrás do movimento operário. Mais propriamente seria dizer que você é uma retaguarda. A nossa função é apontar um caminho novo, uma nova perspectiva. Bom, nesse sentido, para concluir e abrir o debate, é que vem o restante do nosso programa do 1º de maio. Além do problema do socialismo, do governo operário e das demissões, logicamente do problema salarial, a gente tem defendido insistentemente o problema do salário mínimo vital, quer dizer, um salário mínimo igual ao conjunto de necessidades dos trabalhadores, que não é só merreca de R$500, mas seria hoje, num cálculo assim aproximado, uma coisa em torno de R$2.000. Nós estamos levantando também outros problemas graves, porque o ato ele tem que ser uma expressão da luta dos trabalhadores. Nós estamos levantando a defesa dos trabalhadores rurais, que estão sendo perseguidos em todo lugar, a intervenção federal do governo Lula, ninguém protesta, outra manifestação da subserviência do controle que o Lula tem sobre o governo, e já em um estado, outro estado estão pedindo intervenção, logo vai haver intervenção de forças federais em vários estados contra o Sem-Terra. Mas, sobretudo, a gente quer colocar em primeiro plano duas questões centrais do movimento Sem-Terra. Primeira é a defesa dos companheiros de Pernambuco, que num enfrentamento com pistoleiros, jagunços, criminosos do latifúndio mataram 4 pessoas, foi isso? Do nosso ponto de vista, é a coisa mais grotesca falar que isso daí não foi uma legítima defesa. É ignorar que só no Pará, onde mataram uma freira, inclusive, já mataram 800 membros do movimento Sem-Terra. Se você tiver 800 pessoas assassinadas na sua família, qualquer coisa que você faça é legítima defesa. Ou será que nós vamos esperar morrer para depois descobrir que a gente está sendo assassinado? Lógico que eles têm que se defender. Só que tem um detalhe, ninguém levanta a defesa desse povo. Eles estão presos, eles estão enfrentando um processo que vai colocá-los, se eles forem condenados 30 anos na cadeia, ninguém fala nada. O próprio Lula, que é o dono de todos esses sindicatos, falou, não dá, os companheiros da MST têm que entender que isso aí tem que ir para a justiça. Como é que vai alegar legítima defesa matando 4 pessoas? Por quê? Legítima defesa é só quando você mata um? Eu não entendi. Se um cara é atacado por 10 pessoas e mata os 10, não é legítima defesa? O que diz a lei? Legítima defesa é só quando é uma pessoa? De onde o Lula tirou esse critério jurídico? É ridículo. E existe toda uma pressão e ninguém fala nada. Outro caso, é o caso que a gente já levantou no 1º de maio passado e tem sido objeto de campanha insistente da nossa parte, que é o pessoal de Rondônia. Novamente foi atacado. Uma das pessoas que foi orador no nosso 1º de maio foi baleado, levou 2 tiros não faz um mês. Ninguém fala nada disso daí também. Nada. Nós fizemos uma entrevista com ele no jornal, descrevemos a situação lá. É uma situação de intensa perseguição. A revista Isto É, no ano passado, tirou uma matéria contra eles. Agora a Folha de São Paulo tirou uma matéria contra eles. Nós achamos que é uma obrigação revolucionária fundamental defender os companheiros da LCP. Eles não são do nosso partido. Nós não temos um acordo político 100% com eles, não. Eles têm a política deles, nós temos a nossa. Agora, a nossa obrigação